Olá, aqui estamos nós outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Chegamos agora ao capítulo 8 e o primeiro verso. Eu vou ler só os versos 1 e 3 só para começar, depois a gente vai pegar outros parágrafos. Então, versos 1 a 3, capítulo 8. Agora, acerca das coisas oferecidas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não chegou a conhecer nada como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Ele. Agora ele vai, neste capítulo, tratar exatamente da questão dos ídolos e coisas a eles oferecidos. Mas aqui, nos primeiros versos, tem alguma verdade que havemos de notar, não é? O conhecimento envaidece, o amor edifica. Nós sabemos que o conhecimento tem essa tendência, não é uma coisa automática, não tem que ser assim, mas é preciso se precaver, não é? Porque o que ele prossegue dizendo no verso 2 é pura verdade. Mesmo que a gente saiba qualquer coisa, mas ninguém sabe ainda tudo. Assim sendo, nós não devemos agir como se soubéssemos tudo, né? A gente só tem conhecimento em parte, em qualquer momento. Então, calma, humildade. Agora, o verso 3 é de uma importância porque tem a ver com Deus tomar conta da gente ou prestar atenção para a gente. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quer dizer, Deus está olhando para quem demonstra amá-lo. É maneira de você ter certeza que Deus está atentando para você, diria. Em segundo Crônicas, capítulo 16, e verso 9, diz que os olhos de Jeová percorrem a terra toda à procura de qualquer pessoa cujo coração estiver assim ligado, identificado com ele, para fazer bem, para o ajudar. E o próprio Jesus falando com a mulher samaritana lá em João 8, 23, por ali, dizendo que o Pai está à procura de quem o adore, em espírito e em verdade. Então, e depois me ocorre o seguinte, em João, capítulo 10, lá bem no começo, aquela parábola das ovelhas, verso 3 por aí, diz que o pastor conhece as suas ovelhas e a chama por nome. Então, eu acho que Deus até que sabe meu nome, viu? Isso é, sei lá, isso é um conforto, eu acho. Vamos prosseguindo então, versos 4 a 6. Então, quanto ao comer de coisas oferecidas a ídolos, nós sabemos que um ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Pois mesmo que existam deuses assim chamados, quer no céu, quer sobre a terra, abre parênteses, já que há muitos deuses e muitos senhores, fecha parênteses, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só soberano, Jesus Cristo, através de quem todas as coisas existem e por meio de quem vivemos. Eu quero comentar mais esse último verso, verso 6. Primeiramente, a verdade que o Pai é que está acima de tudo. Tudo começa com o Pai. Tudo começa com o Pai. Inclusive a possibilidade de nós nos tornarmos os seus filhos. O próprio Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Está no texto isso. Então isso é uma verdade.
Agora que o Filho, Jeová Filho, foi o agente principal na criação deste mundo e, portanto, da nossa raça, isso está claramente declarado em Colossenses 1, versos 16, Hebreus capítulo 1, verso 10, e João 1 também, verso 10. Deixo muito claro isso. Embora, naturalmente, toda a Trindade teve a sua participação. Mas isso aí vai, inclusive, à nossa própria existência. Então, aqui diz, terminando o verso 6, a respeito do soberano Jesus, por meio de quem vivemos. A nossa própria vida nós devemos a Ele. É isso. O que podemos prosseguir, então, agora com o verso 7 e 8. Eu vou ler agora até o verso 13, 7 a 13, que vai com isso terminar também o capítulo 8. Contudo, esse conhecimento não está em todos, mas alguns, com consciência do ídolo, ainda comem o sacrifício como sendo ao ídolo, e a consciência deles, sendo fraca, fica contaminada. Ora, não é comida que nos recomenda a Deus, pois nem se comermos ficaremos melhor, e nem se não comermos ficaremos pior. Mas tomem cuidado para que esse vosso direito não venha causar tropeço aos fracos. Pois se alguém que é fraco te vir comendo num templo de ídolo, a ti que tens conhecimento, a consciência dele não será encorajada a comer coisas oferecidas a ídolos? E assim, por causa do teu conhecimento, o irmão fraco, por quem Cristo morreu, será desperdiçado. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Pois então, se comida faz meu irmão cair, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão cair. Vamos voltar então agora ao verso 7. Infelizmente, uma das coisas que eu sou obrigado a comentar por volta e meia, menos que 5% dos manuscritos gregos, em vez de com consciência de, trazem acostumados com, seguidos pelas versões modernas, nova versão internacional, linguagem hoje, em revista atualizada, enfim. Agora, isso obviamente produz um texto inferior. Aqui não é questão de estar acostumado, aqui é uma questão de consciência fraca. A questão aqui é de consciência, não de costume. Então, eu, que não estou nem aí com os ídolos, posso comer assim numa boa, estou nem aí, mas o outro me vê. A questão, vejam bem, irmãos, é se é óbvio que estou fazendo uma coisa que tem a ver com isso. Então, aqui é tal de comer, mas no templo do ídolo. Isso não é questão de você fazer em casa, ninguém vendo. Se você está no templo do ídolo, pronto, aí é coisa pública, qualquer um pode te ver. Aí não pode, ou pelo menos não deve. Agora, não sei, você tem que pensar um pouquinho. O apóstolo Paulo passava muito tempo viajando, parece que a maior parte. Então, quando você está viajando, você não está em casa, entende? Eu que já viajei muito nesse país, já andei pelo país inteiro, então eu entendo muito bem. Você não está em casa, você vai comer aonde? Você chega no lugar, você nem... eu geralmente era convite, então, a alguma igreja, mas nem por isso eu sempre era recebido na casa de alguém. Então, você vai comer aonde? Você vai comer na rua, onde puder achar comida, enfim, etc. Nessas circunstâncias, e naquele tempo, hoje em dia não tem templo de ídolo tanto, mas naquele tempo, você tem que comer em algum lugar, você poderia, tá aí, vamos lá. Mas tinha que pensar, e aí? E o efeito que pode ter no outro? Ele aqui fala, no verso 5, o verso 8, nem se comermos ficamos melhor, nem se não ficamos pior. Quer dizer, a questão naturalmente é fisicamente, não espiritual. Quer dizer, eu falei mais.
falei mal, é exatamente o contrário. É em termos espirituais que não ficamos nem melhor nem pior por comer alguma coisa. Essa é a questão, em termos espirituais. Agora, eu tenho o direito de comer, ou de entender por bem comer, mas a questão é se isso aí vai fazer meu irmão tropeçar, que ele ainda tem consciência do ídolo. Para ele, estou realmente ainda prestando culto a esse ídolo, e se ele seguir o meu exemplo, vai fazer mal a ele. O verso 13, às vezes é detido como chamado a lei do amor. Quer dizer, a gente abre mão do que seria um direito para não prejudicar o bem-estar espiritual de um irmão. Porque o cair aqui é um cair sério. Verso 13, pois então, se comida faz meu irmão cair, esse cair não é um tropeço físico, isso aí é um cair espiritual que talvez nem consiga depois se levantar. Aí são coisas sérias. Pronto, acho que podemos prosseguir. Isso aí, esse problema de comida oferecida a ídolo, hoje em dia nem mais é problema para nós, que onde você vai achar um templo de ídolo para você ir lá e comer? Mas o princípio funciona ainda. Devemos de ter cuidado naquilo que vamos fazer, pensando na consciência de outros irmãos. Para mim, estou aí, mas e o irmão? Ele vai entender da mesma forma, pode fazer mal a ele, temos que pensar nessas coisas. Prosseguindo então, chegamos ao capítulo 9. Aqui, o Paulo vai falar dos direitos, se podemos falar assim, de um apóstolo. Eu vou ler os versos 1 a 10. Não sou apóstolo, não sou livre, não já vi a Jesus Cristo nosso Senhor, não são vocês a minha obra no Senhor. Se para outros não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo de meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante daqueles que estão me julgando é esta. Será que não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, assim como os demais apóstolos, bem como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais serve como soldado às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe de seu leite? Será que estou dizendo estas coisas por conta própria? Será que a lei não diz também a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçarás o boi que está debulhando. Será que mesmo com os bois que Deus se preocupa? Não é mais por nossa causa que ele fala? Sim, foi escrito para nós. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha o faz na esperança de participar na esperança dele. Agora, quando ele fala aqui no verso 1, já não vi a Jesus Cristo, isso faz lembrar o que aconteceu lá quando Pedro quis escolher alguém para ficar no lugar do Iscariotes. Está em Atos capítulo 1, verso 22. Era obrigatório que o candidato fosse testemunha da ressurreição. E Paulo era testemunha, porque se Jesus volta do céu para tratar com Paulo aí a caminho de Damasco, é porque ele ressuscitou, porque se ele ainda estivesse na cova, no sepulcro, não estaria no céu e nem voltando para canto algum. Então, quando Paulo diz aqui que ele viu Jesus Cristo, ele está, creio, mostrando que ele tem a qualificação, até essa qualificação, que nem todo mundo poderia entender, mas ele tinha. Agora, obviamente, para os coríntios,
Paulo deveria ser pelo menos um apóstolo, porque foi ele que levou o evangelho para eles e tal. É isso que ele vai. Mas aqui no verso 5 temos a questão de andar com esposa. Entendemos já por outros textos que Paulo já era viúvo. Ele, como fariseu assim roxo, os fariseus era obrigatório o homem casar. Então ele certamente era casado, mas fatalmente ou presumivelmente a mulher tinha morrido, ele era viúvo. Fato é que ele não estava viajando agora acompanhado de esposa, embora tivesse esse direito, dizendo ele. Assim como os demais, Pedro faz isso, Deus tal. Porque aqui ele fala Cefas, você sabe que esse é outro nome para Pedro. Agora, quando ele cita também aqui, bem como os irmãos do Senhor, a referência é aos filhos de Maria com José, que era, portanto, os meios irmãos de Jesus. Vai aí Tiago e Judas, que escreveram as cartas que estão no nosso cânon, e mais outros dois, que nós temos os nomes de 4 desses homens. Agora, no verso 6, ele dá a entender que ele e Barnabé já estão andando juntos. Você se lembra que houve assim um mal-entendido lá atrás, mas isso aí agora já passou muitos anos. E em outro momento nós vamos descobrir que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém, não o problema do concílio, outra vez. Então, obviamente, Paulo e Barnabé haviam feito as pazes e já estavam, digamos, colaborando. Tanto que ele cita aqui, aparentemente não somente Paulo trabalhava com as mãos, quer dizer, fazendo tendas, aparentemente Barnabé também fazia qualquer coisa. Não sabemos qual teria sido a ocupação dele, que o texto nunca nos fornece essa informação. Aí ele apela para algumas coisas que todo mundo entendia, quer dizer, um soldado. Os soldados naquele tempo eram geralmente mercenários. Caso contrário, mas em qualquer hipótese, todo soldado vivia às custas do governo. Quer dizer, alguém tem que comprar comida para ele comer, enfim, etc. Então, nenhum soldado podia viver às próprias custas, porque ele tinha que dar seu tempo com o soldado. Aí, então, quem planta? Quem planta, planta porque quer colher, quer aproveitar do resultado. Eu preciso comentar o que eu traduzi aqui, terminando o verso 7. Quem apacenta um rebanho e não bebe de seu leite. Agora, a rigor, o texto grego não diz beber, diz comer. Mas leite, você sabe, um líquido, e normalmente nós bebemos um líquido. Contudo, é perfeitamente traduzir se alimenta, como aliás algumas versões fazem, e com isso poderia incluir derivados de leite, como por exemplo queijo e assim por diante. Então, quem sabe seria até melhor traduzir alimenta-se, como alguma versão de fato faz. Então, agora ele apela para a lei. Você pode achar isso em Deuteronômio, capítulo 25, e verso 4. Não amordaçarás o boi que está debulhando. Aí ele vem. Mas será que Deus está pensando mesmo nos bois? Será que não é para nós? Então, obviamente, seres humanos são bem mais importantes para Deus do que os animais. Contudo, ao mesmo tempo, Deus está dizendo que nós devemos tratar os animais com consideração. Nem sempre, infelizmente, os seres humanos tratam os animais, mormente os animais domésticos. Havemos de tratar os animais com consideração. Mas não que eles sejam mais importantes do que a gente. Não, claro que não. Verso 10, ele arremata então, foi escrito para nós, para que o que lavra deve lavrar com esperança. Qual é a esperança? Ele vai colher. E depois o que debulha. Quem debulha, então, aqui seria outra pessoa, não quem plantou, não o dono da lavra. Mas ele está debulhando
esperando o quê? Ele espera participar daquilo que o dono está esperando, quer dizer, a safra. Então, quem debulha vai receber um salário, alguma porção, que nem sempre o pessoal pagava com dinheiro, que às vezes pagava com uma pequena porção da safra, quer dizer, era trigo e outra coisa.